Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios uma pessoa muito especial, uma pessoa de grande conhecimento no rádio, o meu amigo Petelim. Tudo bem, Petelim? Oi, tudo bem? É um prazer ter você em nosso programa, viu? O maior prazer é o meu, de estar aqui falando com você hoje e levando até as pessoas que estão em sintonia com esse programa, onde nós vamos falar de uma relíquia do Mato Grosso. Não vamos dizer Mato Grosso do Sul, porque na época era Mato Grosso total. Então, de Mato Grosso, e muita gente conhece. E daqui a pouco a gente vai falar. Muito bem. O assunto hoje é sobre o pé de cedro. Ultimamente eu estive fazendo uma viagem para Cuiabá e passando em Coxim, eu me lembrei de quando eu era criança, a gente cantava a música Pé de Cedro. Sim. Eu cheguei lá, perguntei para as pessoas se existiu mesmo pé de cedro e eu conversei com o vô Pedro e também o Zé Branco, eles me levaram até o pé de cedro, que nós vamos falar sobre essa relíquia. E conversando com o Petelim, eu descobri que o Petelim tem muito conhecimento sobre o pé de cedro, não é, Petelim? A gente teve uma época, a gente teve cantando também, muitas pessoas conhecem, eu era um dos integrantes do trio douradense. Certo. E a gente ainda é integrante, mas estamos parados. Uhum. E nós fizemos então uma visita em Coxim, fomos conhecer o que era o pé de cedro e também participar de uma festa lá em Coxim, que era na época era a Semana da Árvore. Certo. E na Semana da Árvore, então, nós estivemos lá fazendo um show, e aí então a gente conheceu muitas pessoas que têm a vida do pé de cedro nas mãos. Uhum. E aí a gente começou a conversar com essas pessoas e eles foram passando também o que era o pé de cedro e como nasceu o pé de cedro, Certo. Agora, que época mais ou menos que era, Petelim? Olha, foi nos anos de 1900, pouquinho, 1962. Certo. Pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás. Certo. Então nós estivemos lá fazendo show, inclusive muito bom, fomos atendidos lá, o trio douradense, com uma repercussão grande no cenário artístico, música sertaneja, e nós estivemos então falando com muitas pessoas lá, inclusive fomos até o local onde estava o pé de cedro plantado, e naquela época o pé de cedro ele estava com 4 anos de idade. Era novinho então, novinho. Muito bem. E então, o pé de cedro, ele foi plantado pelo Zacarias Mourão, um dos grandes compositores de música sertaneja de Mato Grosso. Certo. Zacarias Mourão, infelizmente, já nos deixou, e em 23/5/1990 foi o falecimento de Zacarias Mourão, tragicamente assassinado, e a gente então não sabe, até hoje nós não sabemos qual foi o motivo desse assassinato. Certo. E o Zacarias Mourão, ele era compositor e radialista também, jornalista, mas antes, em Coxim, ele trabalhava com boiada. Certo. Criança ainda, Criança ainda trabalhava com boiada, junto com os pais e tal. Ele nasceu em Coxim. E ali então ele foi estudando todo aquele trajeto das matas, o que ele poderia levar lá para a casa dele, que era em Coxim, Então ele tinha 11 anos de idade quando ele encontrou na mata esse pé de cedro. O pé de cedro, provavelmente, a gente não tem assim uma base, mas o pé de cedro poderia estar mais ou menos com 1 ano de idade. Certo. Ele levou, plantou lá no terreno deles, onde morava, na chácara, e esse pé de cedro foi crescendo, e ele então, logo após, ele achou que seria a opção maior do pé de cedro, era tornar-se um marco histórico de Coxim. E ali então ele começou, através de outras pessoas da escola, do colégio onde ele estudava, ele começou então a levar para os professores o significado do pé de cedro, o que ele queria do pé de cedro. E aí começou então a aparecer os históricos, começou a escola a interessar também pelo pé de cedro,
E surgiu então esse pé de cedro que nós temos lá até hoje, mas infelizmente estamos tristes porque o pé de cedro está numa situação precária. Certo. Como você foi visitar agora, ultimamente, visitar o pé de cedro, e o pé de cedro então está uma parte perfeita e a outra parte já danificada. Segundo o Zé Branco, eu estive conversando com ele, ele disse que tinha uma pessoa que morava ali na casa, que o Zacarias Mourão foi embora. Então diz que morava um senhor e ali virou ponto turístico, né? Então as pessoas iam para fotografar o pé de cedro. E esse senhor ficou bravo com as pessoas toda hora lá tirando o sossego dele, foi cortar o pé de cedro. Aí tentou cortar e o pessoal correu e socorreu em tempo, mas que onde ele deu as machadadas, criou cupim e caiu, né? E nós vamos até mostrar agora aqui, ficou essa árvore caída, e essa árvore na calçada, as crianças vêm da escola, passam por cima. Então eu acho que deveria ser muito bem preservado, não deixar acontecer o que está acontecendo, né? A situação do nosso ser humano, vamos dizer assim, o ser humano, parece-me que é um prazer, quando tem alguma coisa histórica, a pessoa ir lá danificar. Parece que é prazer. Não sei se é para aparecer ou se não quer que nada continue, não é verdade? Certo. Então, falando do pé de cedro, o Zacarias Mourão estava com 27 anos. Ele estava com 27 anos quando ele entrou no cenário artístico. E ali ele começou então a fazer as suas poesias. E ele então escreveu, a primeira poesia que ele escreveu chamava-se Brasil Caboclo. E essa poesia aconteceu que ele fez por prazer de escrever alguma coisa, falar do Brasil Caboclo, da roça, falar das pessoas que cultivavam a terra e tal. E na Rádio Bandeirantes de São Paulo tinha o programa Brasil Caboclo. E foi então essa poesia que era a abertura do programa na Bandeirante. E então ele, depois que ele fez essa composição, ele voltou a Coxim. Certo. Voltou em Coxim, e lá em Coxim ele foi visitar o pé de cedro e estava frondoso, aquele pé de cedro maravilhoso, lindo. E então uma irmã dele disse que ali seria o marco histórico de Coxim e de todo o Brasil. Certo. E que o Zacarias Mourão seria o centro das atenções para aquilo. Ia colocar então, fazer uma estátua do Zacarias Mourão, colocar ali, e ali então seria um centro de visitação, e eles iam fazer um marco histórico do Mato Grosso, que seria o pé de cedro. Certo. Mas quando ele estava visitando, ele ficou 2 anos mais lá em Coxim, depois de 27 anos, ele saiu, retornou para São Paulo com 30 anos. Ele convidou o Goiá, para não ficar só naquele marco histórico, mas sim no cenário artístico, com todo o povo que cantasse, mesmo aqueles que não soubessem cantar, aqueles que gostavam da música, que ouvia a música, ia sentir através de uma melodia. E aí então o Goiá disse: vamos então compor uma letra para homenagear o pé de cedro. E foi aonde aconteceu. E então ele e o Goiá fizeram essa composição Pé de Cedro, que foi gravado, primeira gravação foi com Tibagi Miltinho. Certo. Primeira gravação. Inclusive o Miltinho não sentiu assim firmeza na composição. Não sentiu. Porque falando de uma árvore, o Miltinho achou que falando de uma árvore não tinha repercussão no Brasil, e que o disco deles talvez pudesse não ter uma venda suficiente. E aí foi onde enganou. Foi um engano tremendo, que eles fizeram a composição e o disco foi realmente o carro-chefe, o Pé de Cedro. Certo.